Olá, está começando mais uma edição do Faixa Informação. Vamos ao destaque de hoje. Estações do BRT nunca foram inauguradas e sofrem com abandono. Como é o caso da Estação Maria Tereza, localizada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O Hospital do Câncer é inaugurado no Meier e cariocas passam a ter mais uma opção do tratamento contra a doença. Após passar por uma grande revitalização para os Jogos Olímpicos, Praça Mauá se torna a mais nova área de lazer dos cariocas. Segurança após período olímpico preocupa moradores do Rio de Janeiro. A gente via que essa segurança estava bem reforçada, só que muito durante as Olimpíadas. E mais, você vai conhecer alguns dos pontos turísticos que não estão nos cartões postais da cidade maravilhosa. Por falta de apoio e ajuda financeira, a associação sem fins lucrativos no Rio de Janeiro pode ter as portas fechadas. Veja na reportagem de Gabriela Ferreira. Prédio tombado no coração do Rio de Janeiro, a ONG Reviver oferece assistência a crianças e adolescentes que são portadores de alguma doença grave ou crônica. Embora receba o apoio do Hospital dos Servidores, o grupo é independente e trabalha com a ajuda de diversas doações de sócios e contribuintes da ONG, e também conta com apoio de serviços voluntários. As principais dificuldades é lamentável, mas eram iguais há 16 anos ou mais, mesmo quando eu não estava aqui, e perduram até hoje, né? A principal, haver uma compreensão de quem encaminha, né, e de quem recebe, entre as duas instituições, o hospital e aqueles que estão prestando seu serviço voluntário aqui no Reviver. A ONG, que já assistiu mais de 1.000 crianças e adolescentes, hoje atende ao todo 120 pessoas que precisam dos serviços gratuitos de assistência psicossocial e material oferecido pela organização. No entanto, por falta de ajuda financeira e de doadores, a Associação Reviver corre o risco de fechar as portas. Seria assim, como se estivesse acontecendo uma tragédia. Porque assim, eles são encaminhados pelo hospital para o Reviver, já que o Estado, no momento, não tem como assumir o tratamento dessa criança que acabou de ter alta e precisa de um medicamento que vai desde uma vitamina simples até um remédio de alto custo financeiro. O prédio da Associação Reviver fica localizado bem aqui, em frente ao Hospital dos Servidores, na Gamboa. O endereço antigo pode passar despercebido por algumas pessoas que por aqui passam, mas para outros, o prédio simples e sem muitas reformas tornou-se um porto seguro durante o tratamento de seus filhos. A minha esposa teve o meu filho aqui no Hospital dos Servidores do Estado e através do hospital mesmo, que a gente foi bem atendido, por sinal, e através do hospital a gente conheceu a assistência social e ela falou da ONG, que a gente poderia conseguir recursos e ajuda aqui na ONG. Agora, nesse momento que a gente está passando por esse momento difícil, ela veio com suporte, né? Porque a gente não saberia como é que a gente ia fazer, porque ele precisa de coisas que a gente, no momento, não tem condição de dar, entendeu? Então, a gente se sentiu acolhido. A Associação Reviver precisa de doações. Se você quer abraçar essa causa, entre em contato para mais informações através do telefone 2518 7759. O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil. No mundo todo, milhões de pacientes são diagnosticados com a doença e contam com os avanços da medicina para conseguir superá-la. Veja a seguir na reportagem de Laís Silveira. É um medo, um desespero total. Simone é apenas uma dentre as milhões de pessoas que são diagnosticadas com câncer por ano. Só no Brasil, estima-se cerca de 596 mil casos só para 2016. O câncer ocorre devido a falhas genéticas que resultam na multiplicação de forma descontrolada das células, originando assim o tumor. Quando não evolui, ele é chamado de benigno. Porém, quando cresce e afeta o funcionamento dos órgãos, ele recebe o nome de maligno. Achar um câncer ou neoplasia maligna no início é importante porque otimiza o tratamento, facilita, né? Você tem uma boa margem de ressecção do tumor. E foi pensando na prevenção dessa doença que mais uma unidade do Hospital Fundação do Câncer foi criada em agosto desse ano. Agora, no Grande Meier, também conta com uma unidade de referência para o tratamento dessa patologia que atinge milhões de pessoas. Fundada em 1991, a Fundação do Câncer é uma instituição sem fins lucrativos que investe em prevenção, diagnóstico precoce,
assistência, programas e projetos relacionados a transplante de medula óssea e sangue do cordão umbilical. Com o objetivo de ampliar o atendimento do INCA aos pacientes e intensificar as ações de prevenção e controle da doença, o Hospital Fundação do Câncer oferece um conjunto de serviços que atendem a maior parte das necessidades dos pacientes. Com uma nova unidade no Meier, a Fundação abre novo canal para o recebimento de recursos da iniciativa privada e também de órgãos públicos e instituições internacionais. Além disso, o novo espaço busca atingir a população de baixa renda e facilitar o acesso aos medicamentos e tratamentos contra o câncer. O hospital também promove palestras e eventos com a proposta de conscientizar os moradores da região. Eu acho de suma importância a instalação de uma unidade com essa especialidade, não só aqui para o Meier, mas para toda a cidade, o estado do Rio de Janeiro. Estávamos esperando um hospital desse. E sabe aquela moça no início da reportagem? Ela venceu o câncer e deixou um recado para aqueles que descobriram e estão passando pelo tratamento da doença. Então não tenham medo, vão procurar, porque quanto mais rápido vocês procurarem, a maior é a chance de vocês ficarem curadas. O descaso com estações do BRT ainda é grande. Algumas foram construídas e nem mesmo inauguradas. Veja na reportagem de Raquel Banus. O BRT é um transporte coletivo que promete viagens mais rápidas. E essa agilidade é adquirida com seu trajeto em vias expressas e exclusivas. Porém, toda essa eficiência pode ficar comprometida pelo descaso. Como é o caso da estação Maria Tereza, localizada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Essa estação foi construída em 2012 e nunca foi inaugurada. Seria melhor para todo mundo porque você tem só lá embaixo ou aqui na Souza Rangel. A gente está tentando chegar lá no Rocha Faria para pegar um bebê que saiu da maternidade e a gente não consegue chegar lá. Estamos presa aqui, já tem meia hora aqui no engarrafamento. Horrível. Eu tenho que provar 7h20, já vou perder tempo pra caramba. Eu vou ter que ir para uma garça pegar a condução para poder ir para o recreio. Acabaram atropelando as coisas, porque eles não fizeram as desapropriações, a modificação que tinha que fazer na estrada do Monteiro e já construíram a estação Maria Tereza, sem estar a estrutura preparada para recebê-la. Tanto é que você chega lá agora e tem uma caixa de rolagem minúscula, tem uma faixa para passar ônibus e carros disputando e a faixa exclusiva do BRT naquela estação. Tem um gargalo ali, tem um afunilamento. Essa estação custou cerca de 1,5 milhão aos cofres públicos. E ela nem sequer consta no mapa da linha Transoeste. O que a gente pode fazer é torcer e cobrar dos políticos, né, uma cultura do planejamento e da transparência. Uma cultura de uma política que inclua as pessoas na tomada de decisão e uma política que privilegie o planejamento ao invés de você viver atropelando uma obra em cima da outra. Né? Simplesmente construir sem saber o que vai acontecer, o que essa ação de construir vai acarretar, quais são as consequências dela. Por enquanto, resta aos moradores de Campo Grande esperar por uma solução. A seguir, ex-governadores Antony Garotinho e Sérgio Cabral são presos no Rio de Janeiro. Nesse verão, qualquer gelo é bem-vindo. É Babalu, refresque-se! O Rio de Janeiro foi sede de um dos eventos mais belos do mundo, reunindo pessoas de todos os cantos do planeta para uma temporada de jogos e de muita festa. Foi um verdadeiro carnaval fora de época que empolgou, emocionou e contagiou com o espírito olímpico que pairava sobre a cidade maravilhosa. Quem acompanhou de perto as Olimpíadas e as Paralimpíadas, ou até mesmo assistiu aos jogos pela televisão, descreveu a sensação de fazer parte do maior evento esportivo da humanidade. Gostei bastante. No período foi maravilhoso. Contando com a ajuda da Polícia Militar, das Forças Armadas e do suporte da Operação Meier Presente,
Tanto os turistas quanto os moradores sentiram-se mais seguros para circularem pela cidade. Durante as Olimpíadas a gente não teve problema nenhum. A gente via até meio que, entre aspas, um excesso de policiamento, porque a gente vinha pessoal da Polícia Militar, do Exército Brasileiro, então a gente via que essa segurança estava bem reforçada, só que muito durante as Olimpíadas. Moradores e comerciantes que se encontram nos arredores do Engenhão, palco das provas de atletismo, estão preocupados com a segurança depois das Olimpíadas. Quase uma semana após o encerramento do evento, será que a sensação de segurança ainda permanece na região do Grande Meia? Não melhorou em nada, só estava melhor mesmo que a das Olimpíadas. Depois a Olimpíada acabou, voltou o que era. Eu fui assaltada entre o Meia e Engenho Novo, aí nessa estação Silva Freire. Eu não percebi que o cara estava atrás de mim, ele me empurrou a escada abaixo. Aqui na rua Torres Sobrinho, a 600 metros do 3º Batalhão de Polícia Militar, no Meia, já não se encontram viaturas circulando pelo local. Não podemos contar com a polícia, né? Está muito precário, não tem como. A gente paga que todo mês tem que tirar dinheiro do bolso para poder pagar um particular, uma segurança particular. Procurado pela nossa equipe de reportagem, este comandante da Polícia Militar, que não quis ser identificado, disse que o esquema de segurança não piorou, apenas voltou a ser o mesmo de antes. No momento que termina os jogos, é desmobilizado, esse policiamento sai e aí o pessoal que é morador do local, e o que transita no local, naturalmente passa a sentir a falta desse policiamento. A Polícia Militar, há um ano atrás, iniciou um processo de formação de 1.500 policiais, onde já nessa semana já concluíram 500, né, já foram declarados prontos para o serviço e já vão estar reabastecendo as unidades. Circulamos durante 1 hora pelas principais vias do Grande Meia e não vimos viaturas da polícia e agentes do Meia presentes. Tem uma situação assim de medo, de incerteza. A sensação de não poder fazer nada, né? A sensação de se acontecer alguma coisa, ou é a minha vida ou é o meu bem material. Diversas regiões no Rio de Janeiro sofreram com as mudanças das Olimpíadas e Paralimpíadas. Entre os locais que mais sofreram com essas alterações está o centro e principalmente a região da Praça Mauá. Após 4 anos de obras, a Praça Mauá se tornou a verdadeira área de lazer para os cariocas. Durante as competições, o tão famoso Boulevard Olímpico recebeu shows, atrações culturais e transmissões de jogos. Além de abrigar o Museu da Manhã, a zona portuária do Rio também conta com armazéns, que são novos espaços para quem quer curtir a noite carioca. E também vai receber o novo Aqua Rio, o maior aquário da América do Sul, com abertura prevista para novembro. Melhorou sim, em ponto de vista do que era para a Praça Mauá antigamente, o que é a Praça Mauá hoje. Melhorou bastante aqui, era largado pra caramba. Gostei muito, só tenho preocupação com o VLT ali, que eu acho que não tem nenhuma proteção. Acabei de comentar com ela, será que não vai causar muito acidente, né? É isso, mas foi 10. Tem mais segurança, isso aqui era tudo horrível, feio, velho, agora é tudo novo, jardins, então foi ótimo para a população. Mesmo com a revitalização, que melhorou a rotina de quem passa diariamente pela Praça Mauá, as opiniões sobre essas mudanças se dividem. Depois das obras, favoreceu bastante para a gente ali. Inclusive, nas Olimpíadas, trabalhamos bastante, entendendo? E os finais de semana também, né? O movimento, devido ao movimento de muita gente. O seu Ademar vendeu durante muitos anos na Praça Mauá, mas teve que trabalhar em outro lugar por causa das obras. Mas correndo da fiscalização da guarda, que até porque a gente já perdeu quase tudo. A gente perdemos o nosso boque, né? Que antes desse museu, eles lançaram o museu e tiraram a gente aqui. Pediram para a gente sair, eles deram um prazo para a gente sair. Então a gente entregamos numa sexta-feira. Quando foi no sábado, a gente chegando aqui, no nosso local de trabalho, eles estariam o quê? Estaria com um trator quebrando tudo. Os ex-governadores Antony Garotinho e Sérgio Cabral foram presos no Rio de Janeiro. Cabral liderava um grupo de pessoas que recebiam propinas de empreiteiras que tinham contrato com o governo estadual. Já Garotinho foi acusado de estar envolvido em um esquema de compra de votos na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. As matrículas nas instituições de ensino superior privado superaram as expectativas este ano, em especial na modalidade de ensino à distância, conforme apontam os dados do INEP.
A educação à distância é mais uma opção para quem quer conquistar a tão sonhada graduação, permitindo ao aluno poder estudar quando e onde quiser. Bom, eu acho que é uma alternativa muito boa para quem às vezes tem falta de tempo ou por uma falta de uma condição financeira melhor. Bom, eu acho uma boa oportunidade, principalmente para as pessoas que moram muito longe, né? Se já é difícil a gente vir mesmo, né, na presencial, imagina a distância. Com o projeto de ampliar o acesso à educação, as universidades no Brasil estão a cada ano investindo mais em educação à distância. Devido a uma vida corrida que cada um de nós temos hoje em dia, o que estava buscando? Com base nessa análise de mercado, é que a Universidade Mackenzie resolveu criar uma série de cursos da área de EAD, no modelo de EAD. Tal crescimento se deu pela diversidade de perfis de alunos que estão em busca desse modelo de ensino. Antigamente era aquele aluno que não tinha, que era aquela mulher que, por exemplo, ficou grávida e queria continuar os estudos e acabava optando pela modalidade EAD. Hoje em dia não. Hoje em dia é aquele aluno que já é formado, que já trabalha no mercado, que não tem tempo de vir até a faculdade ou que trabalha mais de 8, 9 horas por dia e só tem a possibilidade de fazer na modalidade à distância. Outra questão diz respeito ao preço. Normalmente os cursos na modalidade em EAD são cursos mais baratos. Por quê? Porque não necessitam de toda essa infraestrutura que os cursos presenciais necessitam, de sala de aula, de quadro, enfim. E acaba conseguindo ter uma maior quantidade de alunos em sala. Entre tantas vantagens, o ensino à distância é uma ótima forma de não abrir mão dos estudos. Afinal, é possível conciliar com outra atividade que o aluno possa ter, inclusive como professor universitário. Eu sou formada pela faixa e sou mestre em Memória Social e Documento pela Unirio. E de uns tempos para cá eu achei que para enriquecer um pouco mais a minha base de conhecimento, eu optei para fazer uma graduação em Pedagogia. Sendo que o tempo que eu tenho para dar aula não me permite estar em sala de aula física e eu optei por um curso à distância. Marcele Cristina, funcionária de uma escola em Ipanema, viu no ensino à distância uma solução para cursar pedagogia sem atrapalhar o trabalho. Eu acordo 3 da manhã, sempre, todos os dias da minha vida. Chego em casa 9 horas da noite e é impossível eu poder frequentar a aula. Entrei e estou achando muito legal, muito bom para mim poder estudar do meu jeito, na hora que eu posso, adequar a graduação no meu tempo, sem comprometer a qualidade, da faculdade. Porque, na verdade, a faculdade quem faz é você, independente de qual seja a faculdade, desde que ela seja registrada bonitinha lá no MEC. E no próximo bloco, vamos ver a situação dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Veja também, consumo de cervejas artesanais não para de crescer no país. Kit Kat transforma você. Com o fim do ano chegando, milhares de pessoas vão às ruas em busca de presentes de Natal. O ano de 2016 não foi muito agradável. Com o aumento da inflação e do desemprego, a situação da população ficou mais difícil para conseguir comprar aquilo que deseja. A população carioca encontra grande dificuldade na hora das compras, mas não consegue deixar para trás toda a tradição de poder presentear seus parentes e amigos na esperança de encontrar produtos mais em conta. Esse ano eu decidi presentear só as crianças e mesmo assim eu estabeleço uma cota, né? Sei lá, X, até X é o presente que tem que ser, não pode passar daquele valor. Esse ano eu reduzi e reduzi as pessoas também, né? Tá médio, entendeu? Não vou te dizer que está uma crise, que está bom pelo nosso país, né? Que está andando em crise, mas está dando para comprar. Falando ainda há pouco, realmente a crise veio, afetou muita gente. As compras vai ser difícil se não abaixar os preços, porque
Se aumentar, vai ficar na prateleira, não vai ter saída e a crise está aí. Muito, muito, muito caro. As coisas estão terrivelmente caras. E não tem assim boa qualidade. Entendeu? Então, tá difícil. A crise realmente está afetando tudo. A crise acabou comigo como muita gente, né? Acabou, arrasou. Chegou lá em casa, nem bateu na porta, entrou e ficou, já mandei sair e não sai. A Saara é uma das mais antigas e populares áreas de comércio do Rio de Janeiro, onde o consumidor pode encontrar muita variedade de produto nas mais de 600 lojas. A vendedora Maria de Lourdes Nascimento não consegue encontrar solução para vender mais porque a crise diminui o poder de compra dos consumidores. O pessoal chega, olha a mercadoria, gosta da mercadoria, mas na hora de comprar não tem dinheiro, porque está em crise, né? O país está todo arrasado, porque os governantes levaram tudo que tinha que levar, né? Deixaram nada, né? Então a gente que vivemos de venda, temos que ficar aí o dia todo pedindo a Deus que venha um cliente ou dois para comprar, só isso. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. O Museu Cidade Olímpica e o Museu do Trem são contrastes de cultura no bairro do Engenho de Dentro. Enquanto um ganha visibilidade pela sua alta tecnologia, o outro, bem próximo e quase abandonado, permanece no anonimato. Veja na reportagem de Vera Oliveira. Engenho de Dentro. Dividido pela linha do trem, como tantos outros do subúrbio carioca, o bairro ficou conhecido no passado por abrigar as oficinas de manutenção da Rede Ferroviária Federal e o Hospital Psiquiátrico Pedro II. Porém, nos últimos 2 meses, o local foi destaque em diversos noticiários esportivos ou não. Afinal, neste bairro, bem em frente à estação de trem, está localizado o estádio Newton Santos. Construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, o estádio, mais conhecido como Engenhão, foi palco durante as Olimpíadas de diversas competições do atletismo. Inaugurado há mais de 30 anos, o Museu do Trem é praticamente um desconhecido no rol dos museus cariocas. Mesmo situado bem em frente à linha do trem, o local, que reúne um grande acervo composto de diversas locomotivas históricas, passa desapercebido pela maioria das pessoas que circulam no local. Bartolomeu Homem del Rey Pinto, que realizou reformas no museu com seus próprios recursos, é historiador e diretor do museu. Ele comenta sobre os visitantes e a expectativa de novas obras no espaço. Desde 2007, o museu é administrado pelo IFAM. E em fevereiro de 2013, veio o Flávio, né? E em abril desse mesmo ano, no dia 2, a gente reabriu o museu. E de lá para cá, nunca mais ele fechou as portas. Nesse período de Olimpíada e Paralimpíada, foi em média em torno de 700 a 800 pessoas. No galpão, o visitante pode observar algumas locomotivas, como a Baronesa, a primeira a trafegar no Brasil, o carro imperial, utilizado por Dom Pedro II, e o carro presidencial, utilizado por Getúlio Vargas na década de 30. O Museu Cidade Olímpica é a mais nova atração do bairro e foi inaugurado há menos de 3 meses. Ele funciona no 2º andar do prédio, onde estava localizada a antiga oficina de trens do bairro, bem ao lado do Engenhão, e o seu tema principal é o esporte. Mas foi uma ótima coisa que o governo, o Estado fez para nós aqui. As instalações são perfeitas, é alta tecnologia. É bem importante o pessoal que mora aqui no Rio de Janeiro vir visitar o museu, né? Que é uma cultura que a gente passa a conhecer melhor. Os contrastes existem e são bem visíveis, mas não tiram a beleza do passeio. Seja para ter acesso aos modernos recursos da interatividade ou para fazer uma visita ao passado, vale a pena conhecer os museus do Engenho de Dentro. O Museu Cidade Olímpica funciona de terça a sábado, das 10 às 22 horas e domingo, das 10 horas às 3h30 da tarde. O Museu do Trem está aberto de segunda a sexta, das 10 às 16 horas. Na cidade do Rio de Janeiro, há muitos pontos turísticos pouco divulgados e que merecem a nossa atenção. Confira na reportagem de Raquel Banos. O Rio de Janeiro é uma cidade mundialmente conhecida por suas belezas naturais e até mesmo planejadas. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a cidade maravilhosa não se resume a apenas esses pontos turísticos, mas também guarda diversas outras belezas que estão fora dos nossos cartões postais. Como é o caso da Ponte dos Jesuítas, localizada em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.
Essa ponte foi fundada em 1752, com o objetivo de facilitar o trânsito dos moradores do bairro com as fazendas vizinhas e também para evitar o risco de enchente, que inundava as plantações com muita frequência na época. Esse local é um monumento histórico e artístico, pouco valorizado e pouco conhecido. O Rio de Janeiro ele não se resume só à Zona Sul, né? Então a gente, no centro do Rio, na Zona Sul do Rio, a gente tem muitos pontos turísticos, mas a gente também tem pontos turísticos na Zona Oeste. Outro ponto turístico pouco divulgado é o Mirante do Leblon. Esse local, além de aconchegante, possui uma linda vista para as praias de Ipanema, Leblon e Arpoador. A mochileira Gisele Campos faz um apelo para a divulgação desses pontos. A importância das pessoas conhecerem esses pontos turísticos é justamente conhecerem melhor a cidade, porque a cidade não se resume ao Corcovado, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana. Tem muitos outros lugares que precisam ser conhecidos e que trazem a história da cidade. A turismóloga Stephanie Pereira dá ênfase nos pontos turísticos da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem um Hangar Zeppelin que fica na base aérea de Santa Cruz, que foi aonde o Santos Dumont guardava o próprio Zeppelin lá, que até hoje tem essa garagem, podemos dizer. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa e tem várias atrações, vários pontos turísticos para serem conhecidos. As pessoas só têm que ter curiosidade e procurar conhecê-los. E agora vamos ao futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco se complicou ao perder para o Criciúma por 1-0. O time de São Januário precisa vencer a última rodada para voltar à elite do futebol. Já pela Série A, o Botafogo visitou o líder Palmeiras em São Paulo, mas voltou para o Rio de Janeiro sem a vitória. Perdeu por 1-0 com gol de Dudu. O Fluminense também foi derrotado pelo mesmo placar pela Ponte Preta. O Wendel marcou o gol da vitória. A torcida do Flamengo lotou o Maracanã para assistir ao jogo contra o Coritiba. O rubro-negro chegou a fazer 2-0 com Gabriel no primeiro minuto e Diego, mas acabou cedendo um empate, dando adeus às chances de título. No país do futebol, é claro que não pode faltar aquela cervejinha para acompanhar, mas beber exageradamente é coisa do passado. Agora as pessoas estão preferindo degustar e apreciar sabores dessa bebida. É nesse momento que entram as cervejas artesanais. Vejamos a reportagem de Bárbara Roque. Nós temos um amigo que produz cerveja, muito pouquinho na casa dele. Aí a gente começou a gostar, né? E beber cerveja de boa qualidade, você bebe o dia todo, no dia seguinte vai trabalhar, normal. Eu estive no sul, em Gramado, aí visitei a Gran Bia. Então provei a cerveja, gostei muito, fiz uma visita técnica, né? E gostei muito e comecei a frequentar esses meios, né? Como todos sabem, o Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja no mundo. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em novembro de 2013 revela que a cerveja é a bebida preferida de 2/3 dos brasileiros para comemorações. Apesar da crise financeira que atingiu o país, o mercado de cervejas artesanais e importadas vem crescendo e se consolidando nos últimos anos. O mercado de cervejas especiais chegou ao Brasil por volta de 2008. Desde então, o número de microcervejeiros e festivais gastronômicos tem crescido cada dia mais. A Red Hip é a única no Brasil desse estilo. Com 2 meses de lançada, ganhou o prêmio de terceira melhor cerveja das Américas. Negócio, a gente acha que ainda tem bastante mercado para crescer no Brasil. E para quem pensa que a diferença entre as cervejas artesanais e das cervejas industrializadas está somente no valor, está muito enganado. A diferença começa pelos ingredientes utilizados em cada uma delas. De cara é a qualidade do insumo, né? O que vai te dar um melhor sabor, uma melhor espuma, uma maior quantidade de álcool. Isso são os fatores essenciais de você beber uma água maltada, que é o que aparenta algumas cervejas, para você beber uma especial, que você consegue sentir, você consegue com um pouquinho de estudo saber diferenciar os tipos de lúpulos, saber que malte está sendo usado. E depois dessa descoberta, tem certeza que você vai ficar de fora dessa? E termina aqui mais uma edição do Faixa Informação. Até a próxima!